Olá, sejam bem-vindos ao canal Mais Medicina e a aula de hoje será sobre pele. O livro base para essa aula é o Histologia, do Junqueira e Carneiro. A pele é dividida em duas partes, a epiderme e a derme. E não, a hipoderme, que é composta por tecido conjuntivo frouxo, não é parte da pele. A pele é um dos maiores órgãos do corpo, o maior, na verdade, que compõe aí 16% do peso corporal e desempenha várias funções, como por exemplo, a proteção contra a desidratação e o atrito, recepção de sensações como uma série de receptores táteis e também nociceptivos, excreção, regulação da temperatura, proteção contra raios UV, proteção contra organismos invasores e síntese de vitamina D3. Por todas essas funções, faz sentido afirmar que a pele é parte do sistema imunitário inato. Começando pela epiderme, a epiderme é composta pelo epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Dentre as principais células encontradas na epiderme estão os queratinócitos, produtores de queratina, os melanócitos, produtores de melanina, células de Langerhans, que são macrófagos diferenciados, e também as células de Merkel. Sobre os queratinócitos, são muito importantes, pois produzem queratina. A formação da queratina constitui uma barreira hídrica, ou seja, que impede a desidratação da nossa pele à medida que se dá a deposição de grânulos lamelares. Os melanócitos estão presentes na camada basal do epitélio da epiderme e possuem uma série de prolongamentos plasmáticos. O melanócito produz a melanina e a transfere para os queratinócitos. A melanina desempenha um papel muito importante para a proteção do núcleo da célula de raios ultravioleta. Nessa animação, nós vamos entender como a melanina é produzida e quais são os fatores que vão determinar predominantemente a cor da pele. Vale destacar que essa animação não foi realizada por mim. Ela está originalmente disponível no YouTube em inglês e eu resolvi dublá-la e trazê-la aqui para disponibilizar o conhecimento a todos, correto? Então, vamos para a animação. A pele recobre todo o nosso corpo, mas a sua cor varia de pessoa para pessoa. Para entender o porquê, precisamos analisar as suas camadas. Os estratos da pele e seus anexos, como pelos, glândulas sudoríparas e sebáceas, formam a primeira linha de defesa com relação ao ambiente. Os três principais estratos da pele são formados por grupos de células com diferentes funções. Para entender o que confere cor à nossa pele, precisamos focar na camada mais externa e os tipos de células mais importantes, os queratinócitos e os melanócitos. Os queratinócitos formam a superfície da pele e são uma linha de frente para corresponder às agressões do ambiente. Mais internamente na epiderme, localizados na camada basal, encontramos os melanócitos. Essas células com formato estrelado produzem um pigmento denominado de melanina. Vamos olhar dentro de um melanócito para entender como esse processo funciona. A melanina é produzida dentro de esferas, chamadas de melanossomos. Dentro dos melanossomos, reações químicas transformam o aminoácido tirosina em melanina. E a relação sobre a melanina é dada de acordo com o tipo de melanina produzida, a quantidade de melanina em cada melanócito e a quantidade de melanócitos. Tudo isso varia de pessoa para pessoa e determinam a cor da sua pele. Os melanossomos são as fábricas de melanina dentro de um melanócito, mas para que as melaninas possam atuar, os melanócitos transferem esse pigmento para os queratinócitos por meio de seus longos prolongamentos. Dentro dos queratinócitos, os melanossomos formam uma capa por cima do núcleo, e a melanina dentro dos melanossomos absorve a luz ultravioleta oriunda do Sol e reduz a quantidade de radiação ultravioleta
que atinge o núcleo e principalmente o DNA. A radiação ultravioleta causa mutações do DNA que podem levar ao câncer. Quando há o aumento da radiação UV, também é possível notar um aumento na produção de melanina e uma maior quantidade de melanina é transferida aos melanócitos. A maioria das pessoas podem se adequar à exposição solar mediante ao aumento da produção de melanina e ficando mais bronzeadas, mas a genética determina tanto a cor da pele, tanto o quanto ela pode se bronzear. Como a gente já pode desconfiar, a cor da pele vai ser determinada por fatores genéticos e ambientais, além dos conteúdos de melanina e a quantidade de vasos sanguíneos presentes. Quanto aos distúrbios da coloração da pele, é possível citar dois, muito conhecidos. O primeiro deles é o albinismo, ou seja, a incapacidade de que aqueles melanócitos façam todo aquele processo de produção de melanina, e ainda o vitiligo, que é o desaparecimento gradativo desses melanócitos. Uma outra correlação clínica que nós podemos fazer é o melanoma maligno. Esse melanoma se caracteriza por melanócitos espalhados por toda a epiderme ou derme. Se nós voltarmos, nós podemos perceber que o local correto de localização dos melanócitos é a epiderme, porém eles se proliferam de maneira excessiva, invadindo inclusive a derme. As células de Langerhans são macrófagos diferenciados, que compõem o sistema imunitário mononuclear. Quanto às características dessas células, além dos prolongamentos eminentes, nós podemos perceber a presença de um núcleo denso e um citoplasma claro. As células de Merkel são células com função mecanoreceptoras, ou seja, detectam tato e estão presentes predominantemente na região das pontas dos dedos. A epiderme pode ser dividida em 5 estratos: o estrato basal, o estrato espinhoso, o estrato granuloso, lúcido e, por último, o córneo. A camada basal, ou extrato basal, também chamada de camada germinativa, estão presentes células prismáticas ou cuboides, muito basófilas, ricas em células-tronco, até porque é essa camada que dá origem às outras, por isso é chamada de camada germinativa, e filamentos intermediários de queratina. Em seguida, nós encontramos as células da camada espinhosa, que são células de caráter cuboide, polimórfico, em que estão também presentes células-tronco. Algo interessante que podemos destacar sobre a camada espinhosa são as projeções citoplasmáticas que se unem por meio de desmossomos. Quando em uma lâmina histológica, a união desses desmossomos dá a impressão de espinhos e por isso é chamada de camada espinhosa. A camada granulosa é composta por 3 a 5 fileiras de células pavimentosas com citoplasma carregado de grânulos basófilos contendo queratina ou ainda grânulos lamelares contendo lipídio. A camada lúcida é mais evidente na pele espessa do que na pele fina. As células são pavimentosas e também eosinofílicas, ou seja, se coram muito bem pelo corante eosina da técnica HE. Possuem muitos lisossomos e isso ocorre por causa da digestão das organelas e também do núcleo, que está repleto do núcleo, e seu citoplasma está repleto de filamentos de queratina. A última camada da pele é a camada córnea, em que podemos encontrar, entre aspas, células pavimentosas já sem o núcleo. O citoplasma dessas células está ainda mais repleto de queratina e ela sofre descamação contínua. Embaixo da epiderme, com todas essas camadas, nós podemos encontrar a derme. A derme é formada por tecido conjuntivo e se apoia à epiderme e se une à hipoderme. A derme possui espessura variável e também superfície irregular. Como assim? Ao analisar um corte histológico, podemos verificar uma série de ondulações. Essas ondulações são chamadas de papilas dérmicas, ou seja, projeções da derme em direção à epiderme, e ainda cristas epidérmicas, que são projeções da epiderme em direção à derme.
A função dessas cristas é justamente aumentar a coesão e fazer com que a pele resista à tração mecânica em diversas direções. A derme, por sua vez, é dividida em duas camadas. A camada papilar, formada por tecido conjuntivo frouxo, possui uma ampla quantidade de células, e as fibras unem a derme à epiderme. Nessa camada, também podemos verificar vasos sanguíneos responsáveis tanto pela nutrição quanto pela regulação térmica e também receptores. A outra camada é a camada reticular. Essa já é composta por tecido conjuntivo denso não modelado, ou seja, composto por colágeno do tipo 1. Também podemos encontrar fibras reticulares e elásticas. Também podemos verificar a presença de vasos sanguíneos e também de vasos linfáticos, além dos receptores, e também os anexos, como folículo piloso, glândula sebácea e glândula sudorípara. A última camada, que não faz parte da pele, mais uma vez, a hipoderme não é parte da pele, mas também vamos agregá-la a essa aula. A hipoderme é composta por camadas de tecido conjuntivo frouxo e sua função é unir a derme aos órgãos adjacentes. Com relação à hipoderme, podemos citar diversas funções além da já citada, como, por exemplo, a capacidade de modelar o corpo, de servir como reserva energética, de regular a temperatura, de agir como absorção de impactos e outros. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha e se inscreva no Mais Med. Um abraço!